Olá pessoal do sexto ano, vamos dar continuidade ao segundo bimestre, semana 5, tá bom pessoal? Então semana passada a gente viu como que os primeiros seres humanos, de acordo com a teoria evolucionista do Charles Darwin, saíram do continente africano e chegaram até o continente americano, ok? Então a gente viu teorias diferentes, né, que explicam esse movimento, e hoje a gente vai entender como que esses povos se organizaram, tá bom? Na verdade, na semana passada a gente viu alguns povos amazônicos, né? A questão como que se passou dos nômades, né? Para ficar mais sedentário, construir. A gente viu ali os primeiros povos que construíram as primeiras casas, mas que ainda viviam com pequenas aldeias, enfim, sociedades menores. Hoje a gente vai ver sociedades mais evoluídas, que se organizaram de forma maior, né? E no caso aqui são os povos da Mesoamérica e também que viviam ali na região que hoje a gente pode considerar um pedaço dos Estados Unidos, México, enfim, e algumas ilhas ali na América Central, tá bom? Então a gente vai conhecer os maias, os incas e vamos comparar algumas características, né, que a gente já viu dos povos que a gente já estudou da antiguidade e que de alguma maneira dialogam com esses povos. Então, de acordo com as teorias mais aceitas, a gente tem certeza que pelo menos há 14 mil anos atrás a América já tinha sido povoada, né? Então isso é o mínimo que se tem. Tem outras teorias que colocam até mais tempo, como a gente viu. Então os povos começaram a surgir na América do Norte, na América Central ali, na Mesoamérica, no meio da América, na Mesoamérica quer dizer no meio da América, na América do Sul também, aqui na região do Brasil. Então a gente começa falando dos astecas que viveram na parte sul do México e América Central por volta do século 13, pessoal, onde chamamos de Mesoamérica. Então, os astecas, eles também eram chamados de mexicas. Eles formam um grande império incorporando vários povos em seus domínios. Então, o chefe dos astecas era o imperador, eles tinham um imperador e abaixo dele estavam os membros do exército. Então, era uma sociedade dividida dessa forma. Era o imperador, os membros do exército e depois os funcionários da administração e os sacerdotes. Então, que os sacerdotes eram ligados à religião deles, pessoal. Abaixo deles estavam os comerciantes, agricultores e artesãos, né? Então, a agricultura, né, dos astecas, eles desenvolveram uma técnica de cultivar alimentos em regiões alagadas, as chamadas chinampas. Eram pequenas ilhas construídas para produzir legumes, verduras e grãos. Dessa forma, puderam ampliar a quantidade de alimentos. Os astecas construíram pirâmides que tinham a função de templos religiosos. Então, pessoal, aqui no material de apoio, aqui a gente tem algumas características dos astecas, dos maias, dos incas. Vamos aqui para os astecas. Então, eles construíam pirâmides, né? E eles plantavam em cima das chinampas. Deixa eu ver se eu tenho a imagem da chinampa aqui. Acho que eu não vou ter. Que eram plantações, né, acima do... Vamos ver se a gente acha a chinampa aqui, pessoal. Então, pessoal, as chinampas era mais ou menos isso aqui, ó. Aqui, ó, que tá até melhor para ver. Aqui, ó. Eles plantavam, eles faziam pequenas plantações e eles, com as embarcações deles, eles iam passando, né? Então eles tinham condições
de ter uma plantação, uma colheita muito boa. Então eles já dominavam a agricultura, já estavam sedentarizados e já estavam formando estados, né? Então já tinha imperador, enfim. Então já era uma sociedade bastante organizada. E como a gente viu, ela era dividida entre império, os que os membros do exército, né, os guerreiros, né, os funcionários da administração, os sacerdotes, enfim, tudo isso. E as chinampas era característico, junto, né, os chinampas onde eles plantavam, e as pirâmides também eram características dos povos astecas. Então eles viviam nessa região aqui, tá bom, pessoal? Outro povo, né, que ocupou ali o Vale do México foram os maias. Eles ocuparam a região por volta de 200 anos depois de Cristo. Então, e aumentaram seus domínios para a América Central. Então, os maias eles são mais antigos que os astecas, tá bom, pessoal? Então, assim como os astecas, os maias construíram pirâmides, também eram povos que construíam pirâmides, que além de servirem como templos, também tinham uma conexão com as observações dos astros, pois estavam alinhados em uma posição que facilitava a observação das estrelas. Então eles já observavam também as estrelas, interessante, né? Então eles já tinham uma noção do estudo das estrelas. Os maias tinham grande preocupação com a fertilidade, né? E chegaram a criar um jogo para celebrar. Então o Poc era um esporte que tinha como objetivo acertar a bola dentro do círculo, mas os jogadores só podiam acertar a bola com o quadril e com o joelho. Olha só, pessoal, é tipo um futebol ou um basquete, né, que você só podia acertar a bola com o quadril, com o joelho e com o cotovelo. Então chamava Poc-Tac-Poc. Poc-Tac-Poc. Então vamos ver se tem alguma imagem aqui do Poc-Tac-Poc, desse esporte que eles praticavam, né? Então aqui, ó, aqui tem uma imagem dele batendo com o quadril, acertando. Vamos ver se a gente consegue ver mais imagens. Então, aqui tem várias imagens, eles jogando, ó, quadril, acertando ali, ó. Então, eles parecido com o basquete, pessoal. Ó. Se a gente for analisar, é parecido com o basquete, só que em vez de jogar com as mãos, eles jogavam com o quadril, com os joelhos e com o cotovelo. É bem mais difícil, né, pessoal? Então, eles tinham esses esportes, né? Na América do Sul também tinham, depois, nas cordilheiras, existiam os incas, né? Então a cordilheira, então vou pegar aqui no material de apoio, que os maias e astecas viveram aqui, ó, na Mesoamérica, nessa região que pega desde os Estados Unidos até a América Central, né? Pega toda essa América aqui, né? Agora, os incas já viviam aqui nessa beirada, né? Então, pega o Peru até o sul, até o Chile. Então, aqui é o considerado os Andes, pessoal. Então, a região dos Andes. Então, era onde os incas viviam, tá bom? Então, os incas, ao contrário dos povos anteriores, os incas viviam em pequenas aldeias autônomas chamadas de ailos. Mesmo tendo autonomia, os povos dessas aldeias deveriam se apresentar ao imperador quando convocados. Dentre outras coisas, o imperador podia organizar datas festivas e viagens, permitir casamentos. Os incas possuíam uma arquitetura inteligente. Como viviam nas alturas dos Andes, construíram suas casas de pedra e usavam telhados de palha. Assim, o sol aquecia as casas de dia e a pedra absorvia o calor por muito tempo, mantendo uma temperatura mais alta durante a noite. Então, eles ficavam mais aquecidos, porque a região do Andes também é uma região que ela é muito alta, então é bastante frio, pessoal. Então, além disso, eles desenvolveram uma agricultura nas montanhas, em forma de grandes degraus. A cidade de Machu Picchu, né, conhecida lá no Peru, pessoal, era um dos centros urbanos dos incas e, por ficar isolada, permaneceu preservada até hoje, recebendo inúmeros turistas. Então, muita gente visita lá Machu Picchu. Aqui tem uma foto, né, de Machu Picchu, e de como que as pessoas aqui os lugares, sítio arqueológico que as pessoas visitam, né? Então dá para ter uma noção de como que era a civilização inca. Então, pessoal, só para antes das atividades, né?
como que ali está falando, como que os astecas viviam. Queria só fazer aqui uma demarcação. Então os maias foram uma civilização pré-colombiana, então antes de Cristóvão Colombo chegar à América, como no Brasil, antes de Pedro Álvares Cabral chegar ao Brasil, que desenvolveu-se na Mesoamérica a partir de aproximadamente de 1800 a.C. Então é o mais antigo que está apresentado nessa aula. Então o auge da civilização maia é conhecido como período clássico e aconteceu entre 250 d.C. e 900 d.C. Nesse período, esse povo realizou um grande número de construções e a população que havia habitado a região alcançou seu pico. Então eles tinham aqui uma imagem de como que era os maias viviam, né? As pirâmides, como que eles construíam as suas construções, enfim. Depois nós temos os astecas, né, que viviam ali sobre os rios. Então eles viviam ali no Vale do México, em Tenochtitlan, e onde hoje se encontra a cidade do México, a capital do México. Então, se estima que em 1450 contava com cerca de 300 mil habitantes. Construíram um império com 500 cidades, 15 milhões de habitantes, e se estendiam numa área que abarcava desde o Golfo do México até o Oceano Pacífico. Então aqui a gente tem as pirâmides astecas, que depois a gente vai ter uma atividade para fazer essas pirâmides, e tinha os chinampas, né, que a gente viu lá, que era como que eles plantavam. E por último, os incas, que a gente viu lá, que viviam nos Andes, que viviam nas montanhas, e Machu Picchu é a cidade mais conhecida. Então, o Império Inca começou a se desfazer no século XV, ao enfrentar várias rebeliões internas. Nesse momento chegam os espanhóis, que se aliam aos inimigos dos incas, e terminaram por conquistar em 1533. O imperador Atahualpa foi executado. Após sua morte, os incas se refugiaram nas montanhas, onde resistiram até 1571, quando foi capturado e morto o último líder Tupac Amaru. Então, pessoal, eles tentaram resistir, mas os espanhóis, né, que chegaram lá na região onde eles habitavam, acabaram dominando a área. Então, pessoal, vamos para as questões. Explique como era organizado a organização social dos astecas. Então, aqui no próprio PET está falando a organização, né, dos astecas, né? Então, o imperador, o exército e os outros. Aqui falam como que era organizada a sociedade, né, a partir do imperador. Compare a forma como os astecas e os incas usavam a agricultura. Então, os astecas usavam chinampas e os incas nas montanhas. Então, vocês vão olhar lá e vão comparar o que tinha de diferente. O Poc Tac Poc era um jogo praticado pelos maias na América. Cite outros jogos e brincadeiras que foram criados no continente americano. Então aí vocês vão ter que fazer uma pequena pesquisa, pessoal. Vocês viram lá, parece um basquete, né, que é jogado com a cintura, cotovelo e com o joelho, que é o Poc Tac Poc. Vocês vão ter que fazer uma pesquisa e procurar outros jogos que foram criados na América. Lembrando que o futebol não foi criado na América, tá bom, pessoal? O futebol veio da Europa. A cidade de Machu Picchu, uma cidade inca que ficou preservada até os dias de hoje. É considerada um patrimônio cultural e natural da humanidade. Cite outros patrimônios que você conhece. Qual outros patrimônios que a gente tem aqui no Brasil? Então vocês vão ter que fazer uma pequena pesquisa. Aqui em Salinas tem algum patrimônio cultural? Vocês podem falar. Aqui é aquela questão que vocês colocam a letra de acordo com que pessoa responsável por administrar a parte religiosa. Quem que era a pessoa responsável por colocar? Eu vou ajudar vocês. Aqui é a letra C, o sacerdote, né, pessoal? E nas outras vocês vão completando. Sexta-feira a gente faz a correção. Pessoal, agora complete as lacunas. O imperador Sapa Inca tinha esse nome que significava. Então vocês vão completar de acordo com o texto que está no PET. Então é isso, pessoal. Essas atividades, na sexta-feira a gente vai fazer a correção. Na verdade, o mais importante aqui dessa atividade é a gente entender
como essas culturas ajudaram a formar as sociedades que vivem aqui na América, como os povos do México, do Peru, do Chile, da Argentina, enfim, como os indígenas tinham já uma sociedade bem elaborada e até mais sofisticada do que os europeus do período em que os europeus chegaram aqui, né? Como no Brasil chegou Pedro Álvares Cabral, o Cristóvão Colombo chegou lá na América. Tá bom, pessoal? Então a gente vai fazer a correção na sexta-feira e amanhã eu vou passar mais uma atividade complementar. Então não deixe de fazer as atividades, não deixe para depois. E é isso aí, pessoal. Continue seguindo as atividades semana a semana. Um grande abraço e até a próxima.